Muito bem-vindo ao nosso 6º episódio do nosso Training Cast, um podcast direcionado a contar as histórias fantásticas das pessoas e os bastidores do treinamento esportivo dos nossos convidados. Hoje eu estou com a Emilene Vecchi, nutricionista esportiva e funcional e com experiência há mais de 24 anos na área, uma profissional que eu admiro muito, é a minha nutricionista e hoje a gente vai conversar um pouquinho com a Emilene. Eu vou começar a nossa conversa, Emilene, te apresenta e conta para nós quem é Emilene Vecchi. Bom, a Emilene é uma mulher de 48 anos, mãe, né, e nutricionista de profissão. E uma apaixonada, eu acho, igual a amante do esporte, né? Assim, desde que eu me conheço como gente, o esporte faz parte da minha vida. Então, Emilene, a gente vê que os próprios pilares do treinamento esportivo, do rendimento, do nosso autocuidado, ele é sempre direcionado para os 3 principais pilares, que eu sempre falo para os alunos, que é a alimentação, o sono e o treino. Na maioria das vezes as pessoas querem treinar e resolver todos os problemas no treino, mas esquecem que para a gente ter um bom resultado a gente precisa descansar e a gente precisa se alimentar. O que eu tenho acompanhado esses longos anos também com o meu trabalho é que muito das pessoas se dedicam ao treinamento, mas muito pouco na alimentação e no sono. Acredito que no teu consultório não deva ser diferente, né? Quando as pessoas chegam a te procurar para reorganizar a sua parte alimentar. Como que é esse atendimento teu no teu consultório? O relato é o mesmo? As pessoas acham que vão resolver tudo ou no treino, ou na alimentação, ou no sono, e a gente sabe que precisa ter os 3 juntos para estar funcionando direitinho. Como que é os teus pacientes? Hoje a gente vive, eu acho que uma era onde a gente quer tudo o tempo todo, né? A gente quer ter sucesso profissional, a gente quer também ter um sucesso dentro do esporte, né? Hoje os atletas são inspiradores pra gente, né? Então tu vê uma pessoa correndo, postando, né? Ou fazendo qualquer modalidade esportiva, tendo sucesso nesse esporte, e as pessoas gostam daquilo e elas também querem fazer isso, né? E é bonito por acaso, assim, né? Eu acho bem legal. Só que esquecem do principal, que é se organizar para que realmente tenha sucesso em tudo isso, né? Se a gente não tiver uma alimentação balanceada, dentro das suas necessidades, conforme a sua rotina de trabalho, de treino e de descanso, eu não vou ter sucesso no esporte. E a atividade física, em vez dela entrar para somar, ela vai acabar diminuindo o meu resultado no dia a dia também. Então, para eu conseguir colocar na minha rotina de vida o esporte, eu tenho que ser uma pessoa que tem que ter os pilares que eu sempre falo, né? Que é organização e depois a disciplina. Muitas pessoas dizem que são disciplinadas, mas não se organizam dentro da rotina. E aí não conseguem chegar onde gostariam de chegar. Perfeito. Emilene, eu te acompanho há muito tempo, a gente já tem uma amizade de longa data também. Eu admiro toda a tua rotina e tudo que tu faz como profissional, não é à toa que a gente é parceiro já há vários anos. Eu fico muito feliz quando um aluno meu vai consultar contigo. Eu falo para eles que eles estão consultando com a melhor nutricionista que nós temos na nossa região e como de fato tá? Tu é uma grande referência na nossa nutrição e eu sempre falo isso para eles, que eles vão aproveitar cada minuto contigo. A tua experiência ao longo desses anos te diferencia das demais nutricionistas em muitas coisas. E a principal delas, a tua rotina de treino. Eu vejo que tu é muito dedicada ao teu treinamento e que tu é muito dedicada a cumprir esse teu compromisso contigo, além da saúde, da estética, claro que todo mundo busca. Como que é a rotina da Emilene Vecchi, do treinamento esportivo da Emilene, tendo essa agenda lotada que tu tem de clientes e encontrando um tempinho para ti? Eu aos 48 anos, né, assim, que seria o ano passado, eu
eu acho que daí eu assumi que eu realmente sou uma atleta de CrossFit na categoria Master. Então eu sempre pratiquei esporte, mas o ano passado eu fui participar do maior campeonato Patriot CrossFit da América Latina, que é o TCB, Torneio CrossFit Brasil, eu e meu marido. E a gente chegou nas finais, que é muito difícil, né? Então nós ficamos entre os 12 melhores do Brasil, da América Latina. E ali eu acho que a ficha caiu, eu disse assim, nossa, eu acho que até que eu fiz um bom trabalho, né? Assim, nesse período, aos 48 anos. Mas eu não cheguei aos 48 anos do nada, eu brilhei, né? Foi uma vida dedicada ao esporte. Eu acho que lá nas minhas memórias de infância, a primeira coisa que eu me lembro é que com 6 anos eu ganhei um patins. E eu fui uma criança e uma pré-adolescente que patinava e brincava na pracinha. Eu tive esse luxo, né? Eu digo, um luxo simples, né? E muito legal. E eu sempre fui apaixonada pelo esporte. Então eu patinei, depois, mais ou menos aos 15, 16 anos, era aquela moda daquela ginástica artística. Então eu gostava de ficar na frente da TV, fazendo aquela ginástica dentro de casa, eu achava aquilo o máximo. E depois, aos 17, entre 17 anos, mais ou menos, eu comecei a correr. Eu descobri a corrida. E eu fui correr porque eu achava que a corrida era um esporte, naquela época, né, há 32 anos atrás, era um esporte literalmente barato. Não tinha frufru, né? Era colocar um tênis e sair para correr. A gente saía para correr com tênis Bamba. Sim. Engraçado até. Mas é mesmo, não existia um tênis específico, chute, né? Não é? Então, eu tinha um colega de trabalho, ele gostava também, a gente ia, loucurada a gente fazia, saía para correr sem ter noção do tempo que dava aquela corrida. Passava mal, não levava água, imagina, nem sabia o que era comida. Aos 18 eu comecei a querer nadar, eu fui fazer uma aula de natação, paguei e disse assim, é isso que eu quero aprender a nadar. Olha só. E eu fui começar a nadar. Eu não venho de uma família de desportistas, muito pelo contrário, eu fui era a ovelhinha desgarrada do rebanho. Eu achava o máximo fazer esporte, assim. E eu comecei a fazer aula de natação e me encantei, então eu nadava e corria. Então ali eu já percebi que eu era para esportes de endurance, né? Eu tinha essa afinidade, assim, ficar tempo fazendo aquilo me fazia bem. E a natação, ela também entrou numa fase da minha vida muito difícil. É uma fase que eu precisava ser acolhida. Tá. E eu busquei no esporte o abraço. Olha que legal. E a água ela me abraçava quando eu precisava de carinho. E aí o esporte ali me deu tudo que eu precisava. Eu só me entregava para ele e ele me dava aquilo que eu queria. Assim. Legal. É uma coisa que eu não conto, assim. Eu acho que o lado não é fraco, assim, mas eu nunca trouxe essas coisas assim, porque eu não quero que tenha pena, assim, né? Certo. Mas o esporte entrou para mim assim, mas a natação em especial, ela entrou numa fase muito difícil da minha vida. E ela foi me reerguendo, assim, ela foi mostrando que eu não precisava me entregar, que eu ia conseguir o que eu buscava através do esporte. E aos 21 anos, eu entrei na faculdade de nutrição. Não se falava em nutrição no esporte, mas eu vi uma matéria no jornal onde o Internacional de Porto Alegre, né, porque eu sou de Porto Alegre, eles estavam contratando um nutricionista. Era a primeira nutricionista que ia trabalhar para o time. Olha só. E eu olhei aquela reportagem e disse, é isso que eu quero. Eu quero ser nutricionista esportiva. Vou associar uma paixão, que é o esporte. Certo. E vou fazer nutrição. Olha que então, bacana. nutrição era uma faculdade que estava em transformação, isso há 24 anos atrás. Era um outro nome, eu acho que era não sei o que de cozinha, ela não tinha o nome de nutrição o curso. Fazia 1 ou 2 anos que as faculdades que já eram pioneiras nesse curso, estavam implantando um novo sistema pedagógico desse curso, né? Certo. E aí ali foi unindo, assim, eu fui me encontrando e aí eu fui uma pessoa que sempre botei o esporte como uma das minhas prioridades. Para mim até hoje, acordar, me arrumar, sair para trabalhar, treinar, tem que fazer parte da minha rotina de 24 horas. Claro que não foi sempre assim. Em algumas fases da minha vida, eu tive que negociar um pouco isso. Mas eu nunca deixei de praticar. Poxa, que legal. Estou conhecendo hoje uma coisa que eu não conhecia. Um pouquinho da Emilene que eu não conhecia. Poxa, que bacana. Na verdade, cada um tem a sua história, assim, né, em relação a isso. Tu sabe que com 17 anos, eu fui participar
Campeonato Catarinense de Ciclismo. E naquela época tinha uma equipe já formada em Tubarão, com 4 atletas, e eles não abriam mão para entrar um novo atleta. Era um negócio muito fechado, era uma panela. E eu lembro que naquela época eu não admitia isso. Eu falei assim, eu quero entrar para a equipe. E fui atrás da equipe e a equipe falou, não, a equipe já é fechada e não tinha como, assim, eles formaram aquele grupo, na época não tinha treinamento, não tinha nada específico, eles simplesmente ganhavam o apoio da prefeitura e representavam o Tubarão nas competições. Eu, com 17 anos, marquei uma hora com o prefeito na época e fui falar com ele em relação a isso. E assim, tem muitos atletas novos querendo correr no ciclismo, pedalar no ciclismo e eu acho que deveria ter uma competição na cidade para ver quem eram os 4 melhores, para formar essa equipe para participar do Campeonato Catarinense, do próprio JASC naquela época. E o prefeito, tu estás correto, não pode ser só os 4. E fizeram realmente uma corrida no Tubarão. Eu fiquei em terceiro, tirei um cara daquele que estava pronto, arrumei a maior briga na cidade na época, porque ninguém via eu treinar. Eu, com 17 anos, eu saía de casa 5h30, 6 horas da manhã para pedalar antes do meu trabalho, que eu trabalhava num jornal, na época no jornal A Notícia, que tinha aqui em Tubarão, mas por essa paixão ao esporte, que não sai muito longe dessa tua paixão de como iniciou também a nutrição. E daí o que aconteceu? O prefeito naquela época, ele viu tantos ciclistas que tinham pedalando na cidade, ele falou o seguinte, vamos fazer 2 equipes, vamos levar, em vez de 4, vamos levar 8. Eu lembro que a Kombi Tubarão, ela ia lotada com aquelas 8 bicicletas em cima, e a gente tudo em cima da Kombi. E daí o que eu comecei a perceber? Que no Campeonato Catarinense era um outro nível, um patamar muito superior daquilo que a gente fazia. E na época eu assim, tenho que me alimentar diferente. Eu preciso, tá faltando energia. E naquela época, internet, essas coisas, não tinha nada. A gente tinha que pegar livro, tinha que pegar revista. Revista na banquinha, né? Tinha a revista de ciclismo, acho que era Bike Point, Bike alguma coisa assim, que eu comprava todo mês, esperava chegar para ir lá na parte de nutrição e ver, tu toma o isotônico, legal, não tem, tomo na época um Gatorade, estava saindo Gatorade. Estava começando, né? Eu assim, poxa, isso aí, tu perde no sódio, potássio. Eu tomava aquilo, realmente, melhorou. Quando eu vim para cá em Tubarão, Peter, em 2007, né? Eu vim para cá porque eu vim fazer parte do curso de nutrição, né? Assim, eu vim para dar aula. E em seguida, daí foi até que acabei te conhecendo e fui atendendo as pessoas, assim, né? E fui tentando mostrar o meu trabalho na cidade, né? E aí uma das equipes que eu comecei a atender aqui foi a da natação, aqui de Tubarão. E são crianças, né? Então, quando tu falou assim do Gatorade, eu me lembro que eu tinha muito cuidado e eu tinha muita dificuldade de implantar um isotônico. Eles achavam que faziam, eu entendo os pais, né? Sim. Aquele medo, porque era uma coisa muito nova, né? Imagina se eu ia falar de uma creatina ou de um whey, né? Eu me lembro que depois de alguns anos, quando eu fui falar do whey para os adolescentes começarem a usar, tinha pai que ia na sala e me dizia assim, tá dando bomba pro meu filho? Exatamente. Né? Aquele potão preto. Eu ia falar isso aí, tá usando bomba. Mas enfim, daí a gente vai construindo a confiança e vai mostrando que não, assim, com paciência, né? Mostrando que para ser um atleta, muitas vezes, só da nutrição pelo horário de tempo, digestibilidade, enfim, aí eu ia explicando. Tu me fez uma pergunta ali, que tu perguntou assim, como que eu me organizava na minha rotina, né? Posso falar isso aí? Até eu falei um pouquinho outras coisas, né? Outras conversas. A conversa foi... Fantástico, hoje vai ser legal. Primeiro colocando assim, né, na ordem. Assim, eu acho que pra gente conseguir colocar na rotina, primeiro eu dou 2 palavras assim mesmo, foi o que eu falei uma já no início. É a paixão, tu tem que gostar muito do que tu faz. Se tu faz uma coisa que tu gosta muito, tu não abre mão. Então, até quando chegam no consultório, eles me perguntam, mas eu quero emagrecer, eu quero isso, tu acha que tá bom isso aqui que eu tô fazendo? Minha primeira resposta para eles é uma outra pergunta. O que tu gosta de fazer?
vai dar certo aquilo que tu gostar de fazer. Depois tu direciona melhor para o objetivo que tu está proposto. Mas primeiro eu falo para todo mundo, tu tem que fazer um esporte que tu ama fazer, que tu está gostando de fazer. Que daí mesmo cansado tu vai, mesmo com problema tu vai, senão tu vai desistir, né? Então, como eu sempre fui muito apaixonada pelo esporte, eu sempre encaixei ele na minha vida. Então, a minha rotina é puxada porque eu sou mãe, eu gosto de ser mãe, eu gosto de estar presente para minha filha desde pequenininha, agora uma adolescente de 14 anos. Eu sou esposa, né? Eu gosto de ser dona de casa. Eu gosto de cuidar da minha casa, do ninho, né? Então eu tenho isso em mim. Então eu sou uma pessoa que eu preciso me dividir um pouquinho em cada coisa que eu faço. Eu preciso estar presente, um pouquinho em cada coisa. Mas a minha rotina, eu preciso acordar entre 5h30 e 6 horas da manhã. E ali eu faço um monte de coisa de manhã para eu começar depois de treinar. Os meus atendimentos da 1h30 às 20h30, né? Então das 13h30 às 20h30. Então eu sempre atendo no período da tarde e à noite. Certo. Um dia da semana que eu atendo de manhã. Tá. E até por eu trabalhar tarde para a noite, é onde eu pego as manhãs para eu fazer minha rotina de dona de casa, toda a função, e tiro para treinar. Que muitas vezes eu já escutei que, Emilene, se eu tivesse o tempo que tu tem, eu também treinava o que tu treina. Ou, deve ser fácil, bom é poder treinar no horário de madame. Eu já escutei essas coisinhas, né? E eu falo assim, eu falo assim, eu até brinco de que eu quero ainda fazer um videozinho mostrando a madame. Então assim, eu acordo cedão para fazer as minhas coisas e eu sou uma pessoa planejada. Tudo que eu fui fazer hoje, eu pensei ontem à noite. Então eu durmo como se eu ainda tenho uma agendinha de papel. Sim, organização, né? Então assim, paixão, planejamento, organização e aí vem a disciplina de colocar em prática tudo que eu escrevi. Eu sou uma pessoa que eu escrevo o que eu quero fazer no dia, eu como uma agenda de papel, não adianta celular para mim, né? Não vou conseguir me trocar isso. E eu anoto, porque quando eu anoto, é um compromisso que eu estou fazendo comigo. Perfeito. Então eu anoto para eu lembrar também, porque aos 48 a perimenopausa está consumindo os neurônios. A menina. Está me levando algumas coisinhas assim, né? A cabeça não funciona mais tão bem, eu dou umas bugadinhas. Então, mas eu gosto de escrever e planejar ali. Então, assim, é uma rotina de, literalmente, disciplina. Eu sou uma pessoa também que eu só como em casa, é raro tu me ver comer na rua. Eu tenho algumas alergias alimentares, algumas questões, e também um paladar muito saudável, muito natural. Eu não gosto de embalado, enfim, eu tenho um monte de frufru que é minha escolha, né? Eu me construí assim, não quer dizer que todo mundo tem que ser como eu, mas por ser assim eu pago um preço muito alto. Então eu tenho que estar na cozinha o tempo todo, eu tenho que fazer comida, eu tenho que deixar congelado, eu tenho que deixar cozido, eu tenho que me programar, né? Então é tudo muito cronometrado. Mas como é tudo do jeitinho que eu gosto de ter como organização, eu faço com prazer. Canso. Tem horas que não quero. Mas eu sempre falo para mim assim, isso é o que tu precisa. Muitas vezes a gente não faz o que quer, mas a gente faz o que precisa. Então eu acho que no foco para um atleta, né, ou para uma pessoa que tem um propósito, eu quero emagrecer, eu quero me tornar saudável, eu falo isso para eles no consultório. Muitas vezes tu tem que falar para tua cabeça que isso é o que tu precisa, não o que tu quer. Mas é legal, é perfeito. Eu acho que a gente vai ter todos os resultados na nossa vida profissional, o resultado esportivo, se for justamente assim. Na verdade, isso é o normal. As pessoas que não fazem o normal, isso que tu está fazendo, Emilene, é o que todos deveriam ter. Organização. Se tu sabe que tu vai ficar uma semana inteira fora, que tu vai trabalhar num horário super ruim, organizar no final de semana tuas marmitas, organizar tua alimentação para a semana seguinte. Não adianta chegar na segunda-feira, eu não consigo comer porque estou na rua. Aí se tu leva a marmitinha, no teu trabalho tem um micro-ondas, eu acho que essa organização é o que falta para as pessoas. Quando as pessoas falam para mim que não estão conseguindo seguir um plano alimentar, ou que não estão conseguindo vir no treino, uma das coisas que eu faço, e na maioria das vezes eu peço para eles, é assim, traz a tua agenda. Daí o aluno traz a agenda aqui, assim, abre aqui a tua agenda. Assim, tu falou para mim que tu ia treinar comigo tal dia, 4 da tarde. 4 da tarde aqui tu botou um compromisso, ou seja, tu não vai vir treinar.
na sexta-feira aqui como é que tu tá? Tu botou outro compromisso, ou seja, tu não vai estar aqui. Desonrando, né? O compromisso Daí possível. passa para a semana seguinte, semana seguinte tá livre, bota o teu nome. Mas não precisa. Não, é o teu compromisso contigo. Eu faço o aluno escrever o nome na agenda. Ok, tu vai marcar um compromisso ou antes do teu treino ou depois. Aí, semana que vem a gente começa o treino. Mas eu já queria treinar. Não, semana que vem. Tu vai fazer um treino na semana, para quê? Tu vai perder meu tempo, tu vai perder o teu, tu não vai se alimentar direito, tu vai sair daqui, tu vai beber, tu vai comer fora. Então, cuida essa semana, o máximo que tu conseguir cuidar na tua alimentação. Se conseguir fazer uma caminhada, uma pedalada, faz. Semana que vem a gente começa o nosso compromisso contigo. Então, isso que tu faz, Emilene, eu acho que é o que todos deveriam fazer. Então, é extremamente cansativo? Claro que é. Tu se organizou para de manhã fazer o teu treino, a tua rotina de casa, organizar a agenda, organizar tudo, tal, o planejamento. Para tarde tu pegar uma rotina que tu vai tocar direto. Não para. Da 1h30 às 8h30 sem parar. De 1 em 1 hora tu vai atendendo. E eu gosto de falar para as pessoas assim, que se tu não é comprometido contigo mesmo, tu não vai ser comprometido com quase nada. Né? Tu pode até às vezes iniciar, mas vai deixar passar o compromisso, né? E para manter uma rotina de treino e de rotina de vida, né? Assim, eu sempre explico assim que a gente precisa daí, Peter, ter realmente uma alimentação saudável. Aí é onde faz com que a hora que ela chega lá por quintas, né? Quarta para quinta, tu já começa a dar uma diminuída no ritmo, sexta tu já tá com menos gás, é normal. As pessoas chegam para mim, quinta, sexta-feira já tô me arrastando. Eu digo, é normal a gente chegar mais próximo do final da semana com uma energia que vai reduzindo. Mas se tu sente que tu já está te arrastando, está muito mal organizada a tua alimentação. E a gente funciona com coisas simples, Peter. A gente funciona com rotina de sono. O nosso corpo ele precisa acordar entre tal horário e dormir entre tal horário. Então, primeiro eu preciso respeitar um ciclo circadiano. Eu preciso dormir num tal horário e acordar entre um tal horário. E isso tem que ser regra no nosso corpo. No meu final de semana, eu acordo todo dia entre 5h30 e 6 horas. No sábado eu acordo às 7. No domingo eu não me permito passar das 8. Por quê? Porque senão quebra muito o meu ritmo circadiano. E eu vou ficar o quê? Cansadona. Parece que eu vou dormir, vai melhorar, mas eu vou ficar mais disposta. Não, eu vou ficar mais cansada. Também a gente tem que cuidar em se alimentar entre mais ou menos nos mesmos horários. Mesmo horário não quer dizer 6 horas da manhã, não 6h05. Não, mas eu preciso ter mais ou menos as refeições entre os mesmos horários. Certo. As pessoas não comem nos horários certos e nem sequer comem o que tem que comer no horário certo, né? Também não se deve substituir refeições. Eu vou deixar de almoçar para pegar um lanche mais rápido, porque eu estou sem tempo, porque eu quero fazer minha unha, porque eu preciso arrumar meu cabelo, porque eu tenho que... Gente, não se negocia horário de comida, né? E se tu vai fazer isso, tem marmitas boas, saudáveis para comprar, dá para fazer, né? Então, a desculpa de não conseguir comer certo é bem a palavra, uma desculpa, né? Então, se tu te organizar, tu consegue fazer tudo isso. Nós precisamos, no mínimo, consumir, todo adulto precisa consumir no mínimo 2 litros de água, né? Falar no geralzão. As pessoas têm que colocar um aplicativo para lembrar de tomar água. Verdade. Então, quer dizer, eu não escuto meu corpo. O nosso corpo não se comunica com a gente. Exatamente. Então, assim, se tu parar para ouvir o teu corpo, tu vai entender o que ele está te pedindo e o que ele precisa para sobreviver. E quando ele está cansado, as pessoas me perguntam, Milene, o que eu posso tomar para diminuir meu cansaço? Eu falo assim, não tem nada para diminuir cansaço. Na verdade, tu precisa te reorganizar, porque tu pode tomar uma cafeína que vai te dar um boom, mas depois vai te dar um rebote. Né? Então, para a gente conseguir ter uma rotina, quer dizer, essa semana eu venho treinar com o Petri, semana que vem também, na outra semana que vem, aí sim eu vou evoluir, né? Sim. Eu não vou conseguir evoluir se eu for uma bem, na outra eu vou mais ou menos, depois eu tenho que matar a semana inteira, aí depois na outra eu vou dar mais uma desculpa e só volto daqui na quinta ou sexta semana. Essa pessoa, ela nunca vai sair do lugar, né? Ela vai começar e vai parar, e aí ela não vê o resultado porque ela também não tem o que a gente sabe que precisa, que é a constância. Exatamente, poxa, que perfeito. Já quero aproveitar desde já para você curtir, comentar e compartilhar esse nosso vídeo e faça parte, compartilhando e assistindo todos os nossos vídeos que nós já temos ali no nosso canal no YouTube. Emilene,
Tu falasse algo importante ali referente à alimentação, e o que as pessoas relatam muito para mim, às vezes quando pegam um plano alimentar, que é muito difícil de seguir. E eu falo para eles exatamente ao contrário. É assim, vocês sempre estão fazendo as coisas erradas e vocês se acostumaram com o errado e o errado para vocês acham que é certo. Então eu falo para eles assim, ó, plano alimentar, vocês têm que criar uma rotina daqui para frente como treino. Vai ter momentos que não vão conseguir parar para fazer aquele ovo mexido, aquela bananinha lá, mas tenta levar o mais próximo possível do plano alimentar, que isso vai se tornar um hábito. E o que eu falo muito para eles é assim, ó, principalmente quando eles vêm com o teu plano alimentar, é assim, aproveita ao máximo isso. Vocês estão com um baita de um plano alimentar para vocês, que vai transformar a vida de vocês. E vamos sentar junto aqui, o que eu posso fazer para te ajudar, para te organizar? Ó, conversa com a Milene, tira dúvida com ela, mas vamos extrair o máximo disso aqui. Vocês têm um baita de um documento na mão, que é a mudança de chave da vida de vocês. Que muitos já conseguiram, às vezes, colocar na rotina o treinamento, já estão assíduos, já estão treinando, não falta um treino, mas esquece de levar uma garrafa d'água para tomar sua água no trabalho. Eu esqueci de levar a minha marmita. É o básico, o mínimo, assim, eu acho que se está com dificuldade ainda, bota um lembrete bem grande na geladeira, levar minha água, levar minha marmita, porque as pessoas ainda não conseguiram se adaptar no que é o correto. Porque assim, na verdade é como elas se relacionam com a comida, né? A importância que se dá na comida, né? Para mim é uma visão assim. A importância da comida para mim, ela sempre, até antes de fazer faculdade, só que depois da faculdade, depois dos tempos, né, dos 20 e poucos anos de experiência, eu fui ficando talvez um pouco mais metódica ainda, né? Hoje, se eu vejo um alimento que dura muito, se eu comprei um pãozinho no mercado, pão de pacotinho, vou dar um exemplo, e esse pão lá, ele dura muito tempo, eu falo pro meu marido, não, compra aquele outro lá, que vai daqui 5 dias ele mofa. Eu quero pão que mofa. Sim. Porque eu sei que ele tem menos aditivo químico. Exato. Ele é um pão mais natural, né? Não tão natural, mas ele vai ser mais natural, assim. Só que as pessoas se acostumaram a pensar o contrário. Elas querem aquilo que dura mais na embalagem, porque vai ocupar menos tempo. Eu tenho uma cliente que ela me disse uma vez uma frase que eu refleti muito sobre isso. Ela disse para mim, Milene, que eu acho que, eu explicando, que o meu plano alimentar tu já conhece, eu convido a pessoa para realmente cozinhar. Né? Então aquela pessoa que me procura diz, eu queria conhecer quais as bolachinhas que eu posso comer à tarde. Eu digo, então não vai comigo. Eu não vou te ensinar a ficar usando pacotinho bolachinha. Não é isso o princípio da nutrição saudável. E eu tenho essa filosofia no meu consultório. Então eu já corto ali. E uma cliente, eu explicando isso para ela na consulta, ela me disse assim, Milene, eu não consigo achar que é normal no pleno mundo que a gente vive, eu acho que é perda de tempo estar na cozinha. Na hora que você escreve. Eu disse, é tudo que a indústria queria, a industrialização conseguiu o que ela queria. Eu falei assim, né, que as pessoas pensassem que nem tu. Assim, e aí a linha da farmacêutica, bioquímica, também quer isso. Ela quer que as pessoas adoeçam sutilmente, né, sem responsabilidade delas, mas elas estão lá para te ajudar. Né? Então existe ali. Não é à toa que muitas empresas de alimentícias, né, artificiais, também têm sociedades com produtos químicos, né, medicamentos. Né? Por quê? Porque tá bom, eu te adoeço aqui e eu te trato ali, e aí o dinheiro ainda vem todo para mim. Então assim, se a gente não parar para refletir um pouquinho sobre isso, a gente vai realmente normalizar o errado, né? Mas não tem como. Quando falam para mim que é difícil, mas aí comer aquela banana de manhã com ovo, não dá, não tenho tempo. Aí para mim isso é só uma questão de prioridade, Peter. Porque tu não ter tempo de descascar uma banana, né? Botar um ovo para cozinhar ou fazer ali, vai dar 2 minutinhos o ovo numa frigideira. Então isso não é prioridade para a pessoa. Ela ainda, a prioridade dela é abrir uma embalagem ou ficar um tempão sem comer, que também é o maior erro que lançaram, né? É o tal do jejum, assim, é uma coisa que não para quem quer rendimento, isso não se aplica nunca, né? E fora que nem rendimento e nem saúde, né? Então, porque a pessoa, o princípio da nutrição é eu te ensinar a comer, não eu te ensinar a ficar sem comer. Poxa, fantástico. Estamos tendo uma aula hoje com a melhor nutricionista. Eu tenho que dar para não desviar. Perfeito, está perfeito. Estamos adorando aí.
E é como você falou, é prioridade mesmo. Às vezes, muitos falam, não tenho tempo para acordar de manhã. 10 minutos, bota 10 minutos mais cedo. No relógio, não é impossível tu não conseguir levantar 10 minutos mais cedo para te organizar a tua alimentação. Eu sou um que estou tendo que me ajustar, meus horários, como sou eu que faço, ele muda bastante toda semana, um ajuste de um aluno que eu tenho que atender, o treinamento da equipe. Eu gosto de acordar muito cedo. Matutino. Então, eu levanto todos os dias, 5h15 da manhã. Matutino. Até as 8 da manhã eu faço muita coisa, é o horário que eu mais rendo durante o dia. E se eu não me ajustar também na minha parte alimentar, eu sei que eu vou ter dificuldade na minha corrida, que é algo que eu gosto muito. Quebra, não vai ter energia, né? Exatamente. E agora, nesse último final de semana, eu participei de uma prova e eu tive que me organizar lá no hotel. O hotel, o café da manhã ia abrir muito tarde, eu tive que preparar toda a minha refeição no dia anterior, comprar, eu já sabia que ia ser assim, levei toda a suplementação, levei tudo para tomar 4h30 da manhã no hotel, antes da largada, 5h45, com os horários, com o suplemento, com tudo, porque se eu não faço isso, não ia ter um rendimento legal na corrida como eu tive. E eu vejo assim a importância também, Emilene, da parte da suplementação. Então, claro, eu falo, às vezes os alunos chegam para mim, vão iniciar um treino, Peter, o que eu posso tomar para ajudar? Eu assim, primeiro vamos conversar como é que está a tua alimentação. Eu sempre falo para eles que o suplemento é um complemento da alimentação. Isso. Então, se a tua alimentação estiver correta, está tudo certinho, está legal, o suplemento vai vir e vai contribuir. Mas o suplemento certo para o tipo de atividade que tu quer fazer. E funciona muito ao contrário. O pessoal às vezes nunca botou um pé na academia, já chega com um pote de whey protein debaixo do braço. Como é que eu tomo isso aqui? Hoje o que mais se usa ainda são os pré-treinos, né? Então são os estimulantes e muitos nem deveriam estar usando, né? Porque não sabem nem se tem um sistema cardíaco, né, que pode estar usando, né? Pessoas que têm uma pressão que oscila e essa pessoa nem sabe que a pressão dela vira e mexe dá pico, né? Mas ela quer tomar um pré-treino porque vai ajudar ela a queimar a gordura e na verdade não faz nada disso. É mais comercialmente, né? Um termogênico que só dá calor, mas dá desritmia cardíaca. E aí eles saem comprando porque eles vão na loja, o pessoal da loja diz que é legal, ou que eles veem na internet, enfim, né? Essas coisas assim. Então, eles não sabem o risco que eles estão colocando à saúde deles, porque ela vai aparecer a longo prazo. O desconhecer, né? Pelo desconhecimento. A gente vê o quanto eles desconhecem o suplemento certo para cada caso, na verdade. Para cada necessidade, né? O que está acontecendo nas corridas agora? Eu vejo muitos fabricantes de energético patrocinando as corridas, principalmente as corridas de longa distância. Tu vai receber o kit da prova, tem lá um energético dentro. O pessoal tomando aquele energético 5 horas da manhã, antes de uma corrida, uma meia maratona, uma maratona, por ter esse conhecimento do que estão tomando. O problema é que tanto em corridas, né, que assim, quem leva público, né, quem movimenta muito um público assim, no esporte, as corridas, né? Eu acho, né? Depois tem outras modalidades, mas a corrida ela é a mais democrática que tem, é acolhedora, né? Assim, é um esporte muito acolhedor, eu acho assim. E assim, hoje o que eu vejo, Peter, assim, o esporte, ele virou uma ferramenta de comércio muito, um pouco meio sem limite, assim, né? Então entram as marcas de suplementos e dão um monte de coisa, né? Querem dar espaço, patrocinando, e as empresas organizadoras de evento permitem, isso é na corrida, isso é no crossfit, isso é no triatlon, isso é no ciclismo, enfim, e nas modalidades que mais movimentam o público. Né? Essas menores, assim, lutas, assim, isso parece muito pouco. Eu vejo quando eu atendo o cliente, ele fala que quase não ganha nada disso, né? Então, nessas que aparece muito, que movimenta muito, a indústria está pegando pesado e sem pudor nenhum. Né? Então, eles não estão preocupados se é bom ou não. Eles querem botar um produto no mercado e querem mostrar para todo mundo que é bom, né? Sem saber até que ponto é, né? A maioria das pessoas, os suplementos, principalmente, por exemplo, para quem vai correr, é um suplemento muito simples, né? Assim, para correr.
Eu precisaria uma carboidratação durante uma corrida, né? Se não for uma carboidratação, que é um carboidrato diluído numa corrida, junto com alguns eletrólitos, né? Que são sais minerais, eu poderia estar usando o gel, que é um carboidrato mais sólido, né? Mas eu vou precisar hidratar. E alguns aminoácidos, talvez que vai diminuir a resposta de fadiga, né? Uma creatina, uma betalanina, assim. Praticamente seria isso. E o que mais faria diferença para essa pessoa é a alimentação e ela ter um bom suporte de vitaminas e minerais. Certo. E aí ela esquece isso, assim, né? O Então, básico. mas praticamente seria isso. E olha quantas outras coisas eles tentam comercializar atrás, né? Se fosse pensar numa corrida aí, que às vezes não é tão necessário. Sabe o que é engraçado? Eu falo assim para o cliente, ó. O pessoal usa cápsula de sal, o pessoal me fala assim às vezes, né? Eu digo, olha, tu pode mandar manipular ou comprar numa loja de suplementação, beleza. Eu falo assim, mas se tu não quiser comprar, tu pode usar o teu sal de cozinha. Eles falam assim pra mim, sal? Sal não faz mal. Eu falo, a cápsula de sal é 1 grama de sódio. É 1 grama de sal. É aquela colherinha de chá, de cafezinho bem rasinha, assim, niveladinha com a sua faca. Aquilo ali é 350 miligramas de sódio, que é o que vai estar dentro da cápsula. Então tu pode usar o teu sal de cozinha se tu quiser. Mas as pessoas têm medo de usar aquele sal, mas acham tranquilo ir ali na loja comprar o mesmo produto mais caro. Então tá tudo certo, então compra, né? Eu explico. Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Teve uma corrida que chamou bastante atenção, que o patrocinador era uma vinícola de vinho lá na Serra. E no meio larguei meus alunos, fiquei no portal de chegada, cuidando que essa corrida tinha que dar 2 voltas. Na metade do percurso eles estavam dando uma taça de vinho para os atletas, gelado suco lá. de uva, né? Aí, meus atletas passaram na primeira volta. Peter, eu quebrei, puxa vida, todo mundo quebrando. O que aconteceu? E aí a metade quebrou e a metade não. A metade que quebrou foram os que tomaram. Tomaram vinho. Por que não serviram então o suco, né, de uva, né, que ia ter a glicose, a frutose ia estar mais concentrada, ela podia dar diluída, né? Então, uma organização poderiam pensar nisso, né? Daí os patrocinadores acabaram fazendo isso. Vamos mais uma vez aí pedir pro pessoal curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo. Hoje com uma conversa fantástica com a Emilene Vecchi, uma das melhores nutricionistas que nós temos aqui na nossa região. Emilene, eu quero que tu dê um recado para todo mundo aí que está nos assistindo. Quero te agradecer desde já por disponibilizar esse tempo para te vir até aqui e compartilhar um pouquinho da tua história, uma conversa gostosa, do teu trabalho. Assim. Mas deixa um recado aí para todo mundo que está nos ouvindo sobre a nutrição, o que pode fazer para mudar aquelas pessoas que estão lá agora, lá no sofá, sem uma atividade física, se alimentando mal. Eu acho que ouvir um pouquinho da Melhor, isso vai ser uma grande motivação. Eu falo que se tem uma coisa que eu nunca me arrependi na vida é de ter saído para treinar. Nunca, nem um dia eu me arrependi de ter ido. E todos os dias que eu vou, não são dias que eu estou extremamente motivado. Não, claro que não, né? Muitas vezes eu fui treinar com inúmeros problemas na cabeça. Muitas vezes eu estava treinando chorando, porque eu estava angustiada com os meus problemas e eu disse assim, eu vou lá treinar porque eu vou suavizar o peso desse meu problema, essa dor que eu estou passando, enfim, né? E quando a gente fala treino, às vezes o pessoal fala assim, mas eu tô ruim, não consigo lá treinar hoje, não sei o quê. Eu falo assim, você tem que pensar que ir se movimentar, ir alongar, ir fazer uma mobilidade também é um treino, né? Então, às vezes, se tu tá com uma limitação, que aconteceu tal coisa, eu não posso ir lá fazer aquele treino, mas vai até lá e conversa com o professor, a sua equipe, enfim, e vai lá treinar. Porque sempre que a gente deixa de fazer um proposto, né? Tu te programou em fazer atividade física, sempre que tu começa a não fazer um proposto ou que tu começa a procrastinar, isso é um vício é um vício muito ruim, ele vai aumentando cada vez mais a procrastinação. Então eu tenho uma regrinha para mim, assim, que quando eu me proponho fazer uma coisa, eu não posso mais quebrar aquilo. Eu não posso, mas isso eu sei que é meu, assim, Peter. Mas eu acho que isso funciona muito bem, tanto no meu esporte,
quanto na minha carreira, quanto na minha vida pessoal, assim, né? Então eu me comprometi, eu falo para mim, ai Milene, tu te comprometeu, vamos lá, né? Não pode, não procrastina, né? Então eu acho que assim, o ser humano ele tem que, para quem está aí do outro ladinho, evite de procrastinar qualquer coisa na vida, né? E se programe, se planeja, coloca no papel, anota, se é no celular que gosta de anotar, anota no celular e acorda com foco de fazer exatamente tudo aquilo que tu escreveu, né? Assim, mas tu escreveu para ti. E que o esporte para todo mundo, ele entre como uma busca por qualidade de vida. O shape, o desenho do corpinho bonito, ele tem que ser uma consequência do que tu tá gostando de fazer, né? Para mim sempre foi assim, Peter. Às vezes as pessoas talvez me enxergam ao contrário, né? Acho que para muitas pessoas elas acham que eu faço atividade para malhar o corpo, né? O que eu gosto de praticar de esporte é porque eu gosto daquilo. Então, aí a consequência de ter uma rotina, ela traz alguma modelada no shape, que nem eu brinco assim, mas a minha prioridade não é essa. Então, eu acho que quando tu tem como prioridade a saúde, o bem-estar, o restante ele vai se encaixando. É bem-estar e saúde, então eu quero ser mais saudável na minha alimentação, eu quero ter uma rotina mais saudável, eu quero andar com pessoas mais saudáveis. Né? Que bacana. Eu acho que o ambiente que tu te envolve, o ambiente que tu traz para próximo de ti, ele vai te ajudar a evoluir ou a regredir. Eu tenho perto de mim, então, essas pessoas também que eu acho que elas me ajudam, né? Então, meu grupo de amizade, as pessoas com quem eu convivo, né? As pessoas com quem eu me relaciono, são pessoas que somam para a minha evolução. Aquelas que não somam, eu socializo, mas sem um compromisso muito grande para elas não me puxarem para trás também. Acho que joia. É isso, né? Perfeito, Milene. Muito obrigado pela participação hoje no nosso Trainingcast. Hoje nós conversamos com a nossa melhor nutricionista que nós temos aqui na nossa região. Eu vou falar sempre isso porque para mim ela é a melhor. Obrigada. Então, muito obrigado. Aproveita aí antes de desligar a telinha, curta, compartilhe esse vídeo, passe para frente essas informações aí que foram fantásticas e mude daqui para frente essa sua rotina. Obrigado. Obrigada.